Bom, boa noite, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a esse bate-papo aqui sobre a nova lei de licitações. Nós estamos aqui ao vivo na plataforma Link Educação Brasil, que é onde temos o curso Como Vender para o Governo, e também ao vivo no YouTube. E hoje é um dia também muito especial de poder compartilhar aqui esse momento, essa conversa com essa super profissional, a advogada Heloísa Furtado, mestre em Direito Empresarial, consultora em Compliance, e ela é diretora da LEG Soluções e Treinamentos Empresariais. Seja bem-vinda, Elo. Obrigada, Grazi. É um prazer estar aqui com vocês, uma honra. Com certeza vai ser uma noite de muito aprendizado. A Grazi aí que é expert em licitação, e eu espero aí contribuir, já deixando claro que a gente vai conseguir responder perguntas, né, Grazi? Então, fico super à disposição, seja hoje ou seja depois, para quem quiser aí contatar e tirar eventuais dúvidas. Obrigada pelo convite mais uma vez. Eu que agradeço. Sim, essa aula é a aula ao vivo, já prometida para os alunos. Então, os alunos do curso Como Vender para o Governo podem colocar as perguntas aqui, nós vamos responder aqui ao vivo. E quem também estiver assistindo pelo YouTube pode colocar as perguntas aqui nos comentários, que se tiver ainda no momento da live, nós conseguiremos responder. E se for depois, se você estiver assistindo depois, nós também iremos encaminhar a resposta, iremos responder aqui no chat, tá bom? Bom, esse assunto realmente é muito instigante. Nós temos essa nova lei de licitações, e a ideia mesmo de fazer o curso em si, Como Vender para o Governo, Elô, surgiu ano passado, né? Eu trabalho já com licitações há mais de 10 anos, eu sou servidora pública federal já há 16, e há mais de 10 anos eu trabalho diretamente com licitações. E no ano passado, com essa pandemia, né, que infelizmente está se alongando, estamos passando por tudo isso, nós vimos que muitos comércios tiveram que fechar, inclusive em diversas ocasiões, nós tivemos que fechar nesses últimos meses. As empresas perderam faturamento, funcionários tiveram que ser mandados embora. Muitas empresas que já tinham um mercado ali online mais desenvolvido ainda conseguiram se segurar, mas quem não tinha e teve que começar a aprender sobre isso, com certeza teve seu faturamento reduzido. Né? As pessoas não podiam ir até o comércio para realizar as suas compras, e isso abalou muito. Então, eu tive essa intenção de criar esse curso para trazer um mercado que não entra em crise. O mercado de contratações públicas, para você ter uma ideia, movimenta no Brasil algo em torno de 15% do PIB, que é o Produto Interno Bruto, ou seja, de tudo que o país produz durante o ano, uma média de 15% desse valor é gasto em compras públicas. Essas compras públicas podem, claro, se dar na forma de uma licitação ou de contratação direta, mas eu tenho certeza que qualquer empresa, né, a grande maioria das empresas hoje, produz vende um produto ou executa, né, presta um serviço que o governo precisa comprar. Então, esse mercado não entrou em crise. Todos os dias acontecem centenas de licitações, mas eu tenho visto que principalmente os pequenos, eles ficam bem receosos, acham que é muito complicado, principalmente a gente vê um arcabouço, né, muitas leis sobre isso, e aí também, especialmente por isso, que foi o convite para você, por conta da LEG, que você traz essa parte de capacitação, treinamento para empresários. Então, de a gente falar aqui um pouquinho, instigar, mostrar, olha, tem um mercado que é bem importante e que você pode participar. E eu acho, Grazi, já aproveitando aqui o link, só batendo um papo, né, que foi essa nossa proposta inicial, fazer um bate-papo mesmo, sair de um formato de aula, lógico, sempre pensando em uma didática, uma metodologia que todo mundo possa entender, mas eu acredito que esse curso, ele vem como que você disse, para desmistificar mesmo a questão da licitação
eu acredito que a gente tem duas perspectivas quando a gente está dentro de uma licitação, tanto a parte financeira, né, onde propõe essa estabilidade, digamos assim, porque quando você está no âmbito de um contrato, você tem uma estabilidade financeira, o contratante, no caso, o que é uma grande vantagem para o empresário, né, porque o risco é inerente a qualquer atividade empresarial, então qualquer indício de estabilidade já é algo que motiva o empresário, então eu acho que essa perspectiva é muito bacana você levantar, e também algo que eu venho pregando bastante, que é a questão do compliance, que é a questão da função da esfera privada em como auxiliar na diminuição de corrupção, de suborno. Eu acho que só os empresários participando mais, né, retirando aqui aqueles grupinhos que a gente sabe que infelizmente ainda tem, é só com a participação deles que a gente vai conseguir diminuir essas questões. Então, é muito bacana essa ideia, eu acho que os empresários têm muito realmente a ganhar em saber licitar, em saber participar da licitação. Eu, como aí, atuante, diferente de você que atua na esfera pública, eu na esfera privada, eu posso garantir aí que tem grandes vantagens. Com certeza. Você falou aí dessa questão do compliance, nós vamos falar já já sobre isso, que a lei traz, uma das novidades, ela traz sobre o assunto integridade e compliance de uma forma direta, objetiva, algo que a gente já percebia uma necessidade, mas que a nova lei realmente agora positivou. E por falar, né, na nova lei, nós temos um arcabouço, então, jurídico, né? Hoje, quer dizer, antes da entrada em vigor dessa nova lei, nós tínhamos já a famosa Lei 8.666, de 93, que ela traz algumas modalidades de licitação. Lá no curso a gente fala de cada uma delas, mas também outras legislações. Por exemplo, a Lei do Pregão não estava nessa Lei 8.666, né? A Lei 10.520 foi regulamentada por um decreto, já tem um decreto novo de 2019, que é o que vem sendo aplicado. Então, eu acho que esse tratamento esparso complicava muito a vida de quem quer aprender licitação. E hoje tem crescido muito um tipo de profissional, que é o analista de licitação ou agente de licitação, tem alguns nomes diversos, mas é para o mesmo tipo de profissional. Basta entrar agora nessas vagas, a gente vê um número crescente de vagas para esse tipo de profissional que atua de forma autônoma. Porque às vezes o microempresário, o empresário não tem tempo, ou é só ele, né, na empresa, ele que atende, ele que limpa, ele que compra, ele que cuida do caixa, e não tem um tempo para se dedicar e buscar essas licitações de interesse. Então, esse profissional pode atuar participando das licitações para diversas empresas, diversos ramos. Ele vai buscar os editais, ele vai ler, informar a empresa qual a documentação que ela tem que organizar, fazer ali em si o procedimento, que na maior parte hoje é eletrônico. Então, esse tipo de profissional também tem buscado entender dessa legislação. E a nova lei condensa, ela traz todas essas outras legislações esparsas de uma forma única, inclusive entendimentos jurisprudenciais que já vinham sendo aplicados, né, no Tribunal de Contas da União. A lei já coloca nas suas definições ali, traz bastante procedimentos, boas práticas. Então, no meu ponto de vista, apesar dela não ser assim tão nova, porque já tem anos que vinha a tramitação, mas facilita muito a vida tanto da administração pública, porque define muitos procedimentos, quanto da empresa ou desse profissional que deseja aprender sobre essa lei. Grazi, já que aproveitando também a deixa, deu uma respirada, eu já vou perguntar, né? Você sabe que eu tenho notado bastante, a gente tem um público mais de microempresário, empresário de pequeno porte, então às vezes não tem um jurídico interno, né? Um corpo de advogados que possa orientar nesse sentido algumas questões relacionadas a novas legislações. O que eu queria saber tem algumas notícias que falam que a lei já está em vigor, que a lei ela tem uma convivência com a lei 8.666, tem um prazo de 2 anos, enfim, afinal, aí explica para a gente quando que essa lei nova de licitações vai ser aplicável, quando a gente vai ter que observar, quando esses benefícios ou essas
essas questões que não são tão boas para os empresários começarão a ser aplicadas? Você pode falar um pouquinho para a gente? Claro, realmente causa, né, bastante dúvidas. Bom, essa lei foi publicada, sancionada e publicada no dia 1º de abril. Parece piada, mas tudo bem. Deixa essa parte do 1º de abril, é uma lei, ela realmente é de verdade. Ela tem uma vacatio legis, né? Vamos falar só uma palavrinha aí do nosso linguajar mais jurídico, não é a intenção aqui mesmo, mas ela tem um período de adaptação para a aplicação de 2 anos. Ela já está em vigor, mas a lei antiga, as leis, né, antigas, como eu falei agora, 8666, ou a 10.520, que é a lei do pregão, a lei do RDC, todas essas leis ainda estão em vigor e podem ser aplicadas. O que vai acontecer? Final de março de 2023, essas leis antigas saem de cena, né? Elas deixam de ter vigência, né? Não podem mais ser aplicadas, e então passa a ser somente essa nova lei, que é a 14.133. Então, nesse período, alguns órgãos podem aplicar a nova lei, mas o importante é que, assim, eu já tenho visto no site que o meu órgão participa de licitação ali no Comprasnet, que tem alguns órgãos que já estão fazendo uma salada. Então, coloca alguns critérios da nova lei. Por quê? Interessante, porque a nova lei traz, principalmente para a dispensa de licitação também, alguns limites um pouco assim, maiores, mas outros pontos aplica a lei 8666. Então diz, aplica-se a lei 8666 de 93 subsidiariamente. Isso está errado, tem que aplicar uma lei ou a outra. Se o órgão decide começar uma contratação de aquisição de água mineral a partir de agora, com a nova lei, ela vai ter que ir até o final. Então, o contrato vai ser regido pela nova lei, eventuais sanções também serão aplicadas, né, terão a aplicação dessa nova lei. Então, hoje está misto. Pode-se usar a lei antiga, mas no final de março de 2023, todos os órgãos precisam já utilizar a nova lei. Há uma exceção na lei. Deixa eu pegar, a exceção fica para os pequenos municípios, porque essa lei traz, ela prioriza muito essa parte tecnológica, exatamente para dar uma transparência. Então, ela traz a necessidade de todas as licitações serem publicadas em um portal. Esse portal foi criado, agora ele entrou em vigor dia 9 de agosto, então é um portal de compras públicas, todas as licitações do país têm que ser publicadas lá. E aí isso acaba sendo prejudicial para os pequenos municípios, né? Municípios que não têm esse acesso, que não utilizavam Comprasnet, ou que então faziam licitações basicamente presenciais, né? Nos municípios ainda tem muita licitação presencial. Então, para esses municípios, a lei coloca lá no artigo 176, municípios até 20 mil habitantes, ele não vai ter só esse prazo de 2 anos, ele tem 6 anos para fazer toda essa adaptação. Então, acho que agora fica mais tranquilo. Entendi. Então, Grazi, só para ratificar, quando ficar constatado, então, que o órgão ele está fazendo essa salada mista, como você bem colocou, é passível, então, de nulidade dessa licitação. Ele tem que escolher uma lei ou outra, é isso, né? Não pode ter essa mistura aí de dispositivos de uma lei. Não pode escolher um dispositivo ali, outro aqui, colocando nesse edital. Exatamente. Ah, entendi. Legal. Posso continuar com pergunta aqui? Claro, claro. Outra coisa também que eu notei, Grazi, falando com alguns clientes sobre essa nova lei de licitação, muitos têm me procurado falando que será que ainda vale a pena ser microempresário, né? Porque um dos benefícios de ser um microempresário, um empresário de pequeno porte, é o direito de preferência, né, o direito de preferência que a Lei 866 previa. A gente tem alguma questão em relação ao direito de preferência na nova lei? Você já tem alguma decisão falando sobre os benefícios de microempresário? Enfim, fala um pouquinho sobre isso para a gente. Isso. A nova lei trouxe uma certa restrição para os benefícios que as micro e pequenas empresas tinham.
Então, mesmo ali no curso, eu sempre reitero, porque eu tenho ouvido falar, né, quando eu encontro em algum evento, microempresários, eu falo, olha, você sabe que tem benefício para micro e pequena empresa? Ele diz, mas não tem como eu concorrer com o grande. Então, ele acha que quando ele chega na licitação ofertando o preço dele, uma grande empresa, é claro que tem um volume de compras, consegue vender um produto, um valor mais barato, então ele acha que não teria condições de ganhar essa licitação. Mas nós temos a lei complementar, que é a Lei 123 de 2006, que é a lei que institui o Estatuto da Microempresa. Ela traz alguns benefícios para as licitações, e que são benefícios, hoje, que eu falo assim, imperdíveis, né? E alguns desses benefícios, não é que alguns, todos esses benefícios sofreram uma restrição de valor com a nova lei. Porque o que a nova lei traz? Ela fala assim, bom, nas licitações para aquisição de um item, pode ser um produto ou serviço, pode ser açúcar. Todos os órgãos praticamente licitam açúcar. Se o quantitativo de açúcar que esse órgão, um órgão grande, né, vai comprar, ultrapassar o valor, aquele valor limite que faz o enquadramento da ME, da EPP, né? Hoje acho que o enquadramento para a EPP está em 4,8 milhões. Então, se esse item tiver um valor estimado no momento da licitação acima desse valor, não serão aplicados esses benefícios da Lei 123. Isso não acontecia. Por quê? Existe um dos benefícios, por exemplo, licitação até R$80 mil, só para micro e pequenas empresas. Então, só pode participar quem for micro e pequena empresa. Lá no momento da empresa cadastrar no Comprasnet, se ela não declara que é uma micro e pequena empresa, ela nem pode oferecer a sua proposta. Então, isso e toda essa questão social que essa lei complementar traz. E quando esse valor da licitação é maior que 80 mil, a gente abre, então a administração pública abre para qualquer tipo de empresa, mas as pequenas têm benefícios. Vai ter um critério ali de empate ficto, uma subcontratação compulsória, que eu posso falar, né, se for interessante aqui, a cota exclusiva de 25%, tudo que passa de 80 mil, então não tinha um limite. Passou de 80 até 80 mil, exclusivo para MEPP. Passou dos 80, a gente aplicava os outros benefícios. E a nova lei, então, trouxe uma restrição. Então, ele diz, olha, só vai ter benefício se o item que a administração quer comprar não ultrapassar o valor limite de faturamento para que a empresa possa se enquadrar. Assim, eu tenho visto, né, muitos doutrinadores falando, olha, isso é uma restrição, porque a empresa não era impedida, né? A ideia é que a empresa cresça. Então, se ela ganha uma contratação dessa e ultrapassa o faturamento, ela vai sair desse enquadramento e ela vai subir. Se ela é uma ME, ela passa a ser uma EPP, se ela era uma EPP, ela passa a ser um médio porte. Então, isso incentiva a economia como um todo, e a lei trouxe essa restrição. Agora a gente vai ver na prática, no momento que for começar a ser aplicado, nos entendimentos jurisprudenciais, nós vamos ver como que vai se acomodar nesse sentido. Então, eu posso falar para os meus clientes, posso adotar a postura de que a lei não é de toda ruim, então, para o microempresário, para o empresário de pequeno porte, né? Claro, continua os benefícios continuam para todos os outros itens. Vale lembrar, né, que a maioria dos órgãos que nós temos faz contratações pequenas de produtos corriqueiros, né, água, café, açúcar, alimentação, enfim, é uma infinidade de produtos e serviços que não atinge esse valor. E vale dizer que isso é por item. Então, ela pode tem umas licitações grandes, por exemplo, que o meu órgão faz de 300 itens, itens de manutenção predial, hidráulica, elétrica, tem 300 itens, mas o valor de cada item é pequeno. E então, esse limite é aplicado em cada item. Mas nós temos esses outros benefícios. Então, até 80 mil, como eu disse, somente micro e pequenas empresas podem participar. Então, micro e pequeno, você não vai concorrer com os grandes.
Passou desse valor, essa cota é exclusiva de 25%. Então, esse funciona assim, Elo, é bem interessante. Vamos colocar esse caso do açúcar. O órgão, Ministério da Secretaria de Educação, para comprar açúcar para merenda escolar. Então, é uma quantidade grande por ano que ele faz essa licitação. Então, se ele coloca uma quantidade lá de 1.000 pacotes, 10 mil pacotes de açúcar por um período, ele separa. Então, esse item vai ser de disputa para qualquer tipo de empresa. Ela vai, lá no momento do pregão, vai fazer os lances para qualquer tipo de empresa para esse valor, esse item açúcar. Mas ele separa um sub-item com 25% desse quantitativo. E para esse quantitativo menor, somente as micro e pequenas empresas podem participar. Então, pode acontecer de no item que tem 75% da quantidade que o órgão precisa, o açúcar saia, sei lá, R$4 o pacote, e no item que é exclusivo para ME, pode sair a R$4,50. Ah, mas vai comprar com preço diferente? Sim, porque a disputa ali desse item foi só para as micro e pequenas empresas, e essa lei tem por objetivo exatamente beneficiar essas micro e pequenas empresas, né? Para fazer toda essa questão da sustentabilidade, que também é um objetivo da licitação. Fora isso, nós temos ainda a subcontratação compulsória. Então, tem contratações de obras que grandes empreiteiras podem ser vencedoras, mas no momento de subcontratar determinados serviços, há uma obrigatoriedade para subcontratar as micro e pequenas empresas. Então, você estimula o mercado local, geralmente vai ser do local da obra, você faz com que esse valor fique, né, gere empregos naquela localidade. Que mais? Nós temos o tratamento do empate ficto. Esse empate ficto é assim, num item geral, que não seja exclusivo para micro e pequena empresa. Vamos imaginar que uma empresa que não seja MEPP oferte o melhor valor. Então, ele está com um item, vamos colocar esse do açúcar, está em R$4. Quando termina a fase de lances, o sistema de compras lá, seja o Comprasnet ou o sistema de cada órgão, ele vai olhar se tem micro e pequena empresa que ofertou um valor até 5%, se for o pregão, desse valor da primeira classificada, né, da melhor classificada. Se tiver, o sistema vai perguntar para essa micro e pequena empresa, olha, você não foi o melhor classificado, foi a empresa A, que é uma grande. Você quer fazer o mesmo valor que a grande? Então, ela tem uma oportunidade de dar mais um lance. E aí ele fala, não, então eu faço também os R$4. E aí, então, ela passa a ser a primeira classificada e não aquela de grande porte que já estava inicialmente. Caso ela diga que não pode fazer o mesmo valor, o sistema pergunta para a próxima, desde que esteja nesse intervalo de 5%. E aí, se nenhuma delas quiser, então aquela primeira pode ser a vencedora. Isso tudo é feito ali no momento da fase de lances, né, que a gente chama na licitação. Temos também a última aqui, que é a flexibilização das condições de habilitação. Então, se é uma microempresa que está participando da licitação, e no momento que o agente ali, né, da administração, o pregoeiro, que a gente chama, for analisar as certidões de regularidade dela, aquelas FGTS, INSS, certidão trabalhista, se naquele momento a certidão estiver vencida, ela não é inabilitada de plano. A lei fala que a administração tem que dar mais um prazo para que essa empresa regularize. Então, isso tudo faz, eu acho que continua incentivando, né, essas pequenas empresas a participar de licitação. Fiquei mais tranquila, viu, Grazi? Porque eu estava escutando muito aí falar que o microempresário, empresário de pequeno porte ficaria um pouquinho, teria mais a perder do que a ganhar, quando não é verdade, né? Então, mais uma razão, como eu disse, de fazer essas apresentações desmistificando, né? São tantas informações que a gente tem e a gente acaba se apegando, principalmente no que não é verdade, infelizmente. Outra coisa, Grazi, que a gente já tem algumas perguntas aqui, só para a gente não perder o tempo, tem uma pergunta aqui do Valdemir, mas a gente já faz ao final, é a questão das modalidades. A gente tem aí várias modalidades na Lei 8666. Como é que está aí nessa nova lei? A gente tem
um tipo específico de licitação? Tem alguma modalidade que tem uma prioridade na nova lei? Como é que funciona essa questão de modalidades de licitação na nova lei? Sim, legal. Inclusive, o Valdemir perguntou disso, né? Ele já foi direto ao ponto. Ele está perguntando sobre como funciona o diálogo competitivo. Isso. E o diálogo competitivo veio com a nova lei, né? Uma modalidade nova, que realmente está dando o que falar. Bom, mas aí, para falar do diálogo competitivo, como você disse, Elô, essa lei trouxe, sim, algumas mudanças que eu achei excelentes, porque lá na 8666, ela trazia algumas modalidades. O que é uma modalidade? A forma como a administração vai conduzir o procedimento licitatório, né? A finalidade da licitação é que a administração compre o produto. Se é comprar merenda escolar, que ela compre o alimento, que ela contrate uma obra que vai ser bem executada. Então, a finalidade é sempre a aquisição desse produto ou serviço, por meio do qual ela faz a função social, né, desse órgão. Então, ele vai atender os interesses da população. Por que nós temos que ter tanta regrinha? Porque não funciona como na nossa vida, né, privada. Por exemplo, se a Heloísa quer fazer uma obra na casa dela, ela vai buscar um profissional, vai perguntar as referências, vai, de repente, visitar uma obra que esse profissional já fez, faz todo um acordo de valor, de formas de pagamento, isso tudo a gente faz na nossa vida. E a administração também precisa fazer isso, só que ela não pode ter essa informalidade. Então, a administração só faz aquilo que a lei permite, então cria-se essas modalidades. E a Lei 8666 traz, né, que ainda está em vigor, convite, tomada de preços e concorrência. Basicamente, ela tem por finalidade contratar a mesma coisa, só que ela tinha essa distinção de modalidades em razão do valor. Então, até 330 mil é convite, tem um prazo menor. 330 mil até 1.430.000, a modalidade de tomada de preço. Acima disso, modalidade de concorrência. Isso tudo, essas três modalidades não acontecem na forma presencial. Ali, como as pessoas têm essa imagem, né, da licitação presencial. E aí a Lei 10.520 trouxe o pregão, que o pregão a gente pode contratar o quê? Todos os produtos e serviços comuns, ou seja, tudo aquilo que a gente consegue descrever, especificar, mesmo algum tipo de serviço de engenharia comum, por exemplo, manutenção de ar-condicionado, a gente pode listar por pregão. E aí, então, esse pregão traz mais rapidez, mais transparência para as licitações. Então, nós tínhamos essa: convite, tomada de preço, concorrência, pregão. Claro que tem o leilão e o concurso, que a ideia não é aqui trazer o leilão, é para alienação, quando a administração precisa vender bens dela, bens móveis, inservíveis ou imóveis, e o concurso é para aquisição de projetos artísticos, enfim, isso é muito, muito raro, né? A gente não vê isso direto. O que a nova lei trouxe? Ela tira qualquer tipo de modalidade que a gente vai escolher em razão de valor. E aí deixa, então, somente a concorrência e o pregão. A concorrência, então, vai ser para comprar o quê? Tudo que for de bens e serviços especiais. Por quê? Porque o comum a gente vai contratar lá no pregão. O especial, que é exatamente esse, se a Heloísa fosse um órgão da administração, ela teria que fazer a concorrência para contratar uma obra da casa dela. Porque, por mais que a gente consiga dizer que, olha, eu quero construir um prédio de 500 metros quadrados, o projeto é um serviço especial, por quê? Você vai buscar um arquiteto que você sabe que ele tem uma forma de desenho, né? Sei lá, você gosta daquele arquiteto por conta de características que você não consegue descrever. Olha, eu quero um projeto com um arquiteto que siga uma linha assim, assim, assim. Não é nesse sentido. Então, por isso que ele é caracterizado como bens e serviços especiais de engenharia, esse serviço de arquitetura, obras
e bens também, objetos, né, que sejam especiais, todos esses por concorrência, o resto por pregão. E aí a lei trouxe esse bonito que chama diálogo competitivo, né? Isso não é veio de outro país, né, uma influência de trazer esse tipo de licitação, e ele serve para quê? Para escolha. Então, ele vai ser para contratar obras e serviços ou compras que ela precisa fazer um diálogo prévio. Hoje, é até mais fácil da gente entender um tipo de contratação de solução de informática. Então, a administração pública não sabe ao certo, isso vamos usar o diálogo competitivo, quando ela não sabe ao certo o que ela precisa contratar. Ela não sabe exatamente, olha, eu preciso de um serviço ou de um software que faça isso. Hoje nós temos visto muitos desses serviços complexos de soluções, né, de tecnologias da informação. E aí os órgãos não têm profissionais com esse nível, né? A tecnologia hoje avança cada ano, né? Muito nessa parte tecnológica. Então, se a administração precisa contratar algo nesse sentido, soluções de engenharia, eu acho que é onde mais vai ser aplicada essa modalidade de diálogo competitivo. O que ela faz? Ela abre uma licitação, ela abre um edital, dizendo, olha, mercado, né? As empresas aí, eu preciso contratar um serviço mais ou menos nesse sentido. E aí, então, as empresas podem fazer um cadastro. Olha, eu quero participar desse diálogo. Então, primeiro, o órgão público vai chamar essas empresas do mercado, que são especialistas nesse sentido, e aí, então, marca-se um prazo para ouvir. Então, chama de rodadas de diálogo. Um dia para cada licitante. Então, vamos imaginar que 5 empresas sejam pré-selecionadas para participar. Então, elas manifestam interesse para a administração que elas querem participar. A administração verifica se ela tem regularidade, se ela é da área, tem alguns critérios que o edital vai prever. Então, chama para esse diálogo. E aí vai ouvir cada uma delas separadamente. Cada uma vai dizer, olha, administração, eu acho que você tem que fazer um serviço nesse sentido, eu tenho assim para oferecer, e faz esse apanhado de soluções. E aí, então, a administração senta, analisa todas essas soluções e identifica qual é a melhor para ela. Bom, olha, essa daqui é mais viável. Ou então ele pode fazer um mix, né? Pega, olha, eu achei isso interessante, mas esse aí ele monta um edital exatamente com o que ele precisa contratar. E aí abre de novo. E esses prazos são bem longos, né? A gente estima que uma licitação para diálogos competitivos, no mínimo, vai demorar 6 meses, porque tem todo um prazo para publicar, para as pessoas poderem participar. E aí, nesse segundo edital, ele diz exatamente o que vai querer, e as empresas que participaram desse diálogo podem, então, concorrer de forma efetiva agora, falando de valor. E aí oferecer, pode ser o melhor valor, melhor técnica, e aí então vai ser contratado. E aí segue o rito das outras formas. Mas ele traz bem diferente, né? Porque realmente hoje tem objetos que nem a administração consegue detalhar o que ela pretende contratar. Aqui, Grazi, só lembrando, talvez uma questão que possa vir a ser abordada por esse tipo de licitação é a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, né? É uma lei nova, tem alguns órgãos que já estão aí licitando, mas o que a gente vê? Até uma procura, uma consulta para poder fazer os respectivos termos de referência, né? Os órgãos, é uma lei muito nova, nem a gente mesmo da esfera privada ainda tem o total domínio sobre ela. Então, eu acho que essa modalidade, e até na questão do compliance, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, eu acredito que a nova lei de licitações, ela vem trazendo uma aproximação entre a esfera pública e a esfera privada, né? Até me corrija se a minha percepção está errada. A gente percebe que algumas realidades do privado começam a ser enxergadas e aplicadas, né, aceitas no poder público a partir dessa nova lei, estimulando aí, de fato, até ouso dizer, uma modulação, né, uma transformação
do planejamento do gestor público. Então, eu acredito que é muito, muito bacana esse alinhamento, esse sincronismo entre a vida privada, a realidade, né, da maioria dos empresários para com as questões mais legislativas referentes aos órgãos públicos. Eu acho muito bacana essa nova percepção que a gente tem adotado nas nossas legislações. Só um comentário aqui, mas pode continuar. Mas é isso mesmo, Elô. Nós temos visto que a administração está sendo modernizada. Todos esses institutos, essa lei fala muito eu acho que as palavras mesmo chaves da nova lei, fala em governança, que envolve toda essa questão de planejamento, isso tudo que não era o objetivo da licitação. Se a gente olhar a lei 8666, o foco dela não fala nem muito em procedimento, mas o foco naquele momento, lá em 93, era dar mais competição para as licitações, diminuir as fraudes, né, corrupção, traz bastante nesse sentido, mas essa nova lei, então, vem trazendo para a administração, olha, todos esses conceitos lá que a empresa já vinha aplicando, de boa gestão, de análise da sustentabilidade, a palavra também hoje na administração é sustentabilidade, o Conselho Nacional de Justiça tem cobrado de todos os órgãos, então não basta só, e aí é bem interessante porque na licitação as pessoas imaginam sempre comprar mais barato, isso aí vai ter que licitar, só vai vir porcaria, vai ter que comprar mais barato, e não é verdade. O critério de julgamento mais comum da licitação, claro que é o menor preço, mas não é o menor preço um produto porcaria, é o menor preço dentro daqueles critérios que foram já definidos. Então, o órgão hoje, de qualidade, né? Sim, ele vai ter que demandar mais tempo na sua fase de planejamento. Então, ele vai ter que buscar, assim, bom, eu preciso comprar carro? Não, não é isso, eu preciso comprar um carro. Hoje, a administração tem que começar assim, eu preciso resolver um problema de transporte de servidores. E então vai ter o estudo técnico preliminar, que a lei traz, onde o órgão vai buscar isso também no mercado. O que nós temos hoje? Hoje a gente pode comprar o carro, mas nós também temos locação de carro com ou sem motorista. Nós temos o serviço de aplicativo, né, Uber e todos esses outros serviços. Nós temos a contratação de táxi. Então, tem uma gama. E aí, então, vai analisar tudo isso, vai... É colocar, na verdade, né, Grazi, o gestor como, de fato, um gestor, né, que faz a gestão. O que é fazer a gestão, seja no público, seja no privado? É isso que você está falando, né? É planejar ações, é mitigar risco, é ter um olhar mais estratégico, né? E isso a gente tinha muito no privado, e agora, como a gente está trazendo aqui, essa transformação do setor público, transformar o gestor em de fato o que ele é e o que ele é capaz de assim exercer. Eu acho muito bacana, é um avanço. Eu tenho eu sou muito otimista, tenho uma visão muito esperançosa para com o poder público e eu acredito mesmo em um avanço e essa união entre público e privado, para mim, sem dúvidas, é a chave aí do sucesso para alavancar de uma vez por todas o nosso país. Elô, nós vamos falar, né, como eu disse, que essa nova lei também traz bastante sobre planejamento, governança, e aí a gente entra em integridade. E a lei diz bastante em programas de integridade. E o que é isso, Elô? Explica aqui para a gente poder dizer o que a lei traz, mas, assim, o que significa, né, esse programa de integridade ou compliance para a empresa? Grazi, então, como a gente está até voltando aqui um pouquinho, como a gente estava falando, dessa aproximação aí, né, das esferas, eu acho que o compliance, ele vem como o programa de integridade, né, ele vem como um item de pauta mundial, né, então a gente tem aí um posicionamento junto com o Banco Mundial, com a OCDE, com a ONU, que vem corroborando aí essa necessidade de implantação de programas de integridade, tanto nas instituições públicas quanto nas privadas. Então,
é voltar os olhos aí para o gestor como um líder estratégico, como um protagonista, como eu disse, aí para vocês trazer essa visão mitigadora para dentro do poder público. Eu acho que essa é o grande intuito de se prever um programa de integridade para se contratar, ou também, né, a gente tem algumas políticas que vêm estimulando a própria implantação de programas de integridade dentro dos órgãos, né, que é o compliance público que a gente fala. Então, essa via de mão dupla, ela vem sendo estruturada, vem sendo estudada e vem sendo estimulada por todos os lados, né? Eu acho isso que isso é o que vai nos salvar, né? Ou vamos fazer isso, ou vamos fechar as portas, vamos acabar, digamos assim. Mas o compliance, só vou fazer uma breve introdução para não soltar aqui um conteúdo muito solto, né? Ele teve uma projeção, Grazi, com a lei anticorrupção, né? No Brasil, ele teve essa projeção maior com a lei anticorrupção. A lei anticorrupção, dentre várias outras questões, ela fala sobre a responsabilidade da empresa, né, para com atos lesivos feitos relacionados aí à administração pública. Então, o programa de integridade tem essa previsão na lei anticorrupção como uma forma de atenuação de eventual responsabilidade. E a nova lei de licitações aí, que é o objeto do nosso bate-papo, da nossa aula, da nossa conversa, ela veio, ao meu ver, consolidando, né, de forma sistemática aí o programa de compliance no âmbito das contratações. Quando eu falo da nova lei de licitações, eu acredito que o programa de compliance para essa nova lei, ele ocupa, digamos assim, alguns pilares estruturantes, né? Então, só para a gente visualizar um pouco melhor o compliance dentro da lei. O que ela tem como estrutura? Tem essa questão de obrigatoriedade, né, do compliance para contratação de grande vulto, e aqui só para deixar uma ressalva, esse critério não é um critério de habilitação, né, mas digamos que uma condição de manutenção do contrato. Então o empresário ele vai ter um prazo de 6 meses após vencer essa licitação para constituir esse programa de compliance, e que já adianto, é um tempo curto, porque dependendo do tamanho da empresa, você não vai conseguir implantar um sistema de compliance dentro desse prazo. Então, por isso que a gente fala, olha, não deixa para fazer depois, porque você pode ganhar a licitação e depois não cumprir esse requisito, né, e não conseguir manter esse contrato. A gente tem também a questão de ser ou não ser um critério de desempate, né? Tem ainda algumas discussões nesse sentido. Tem a questão também de o compliance ser um atenuante, como eu disse, de sanções administrativas, e também a possibilidade de ser um requisito de reabilitação. Então, só para a gente para a gente deixar bem claro como a nova lei ela trouxe essa consolidação do programa de compliance já anteriormente muito bem falado, muito bem estruturado também na lei anticorrupção. A lei anticorrupção, Grazi, ela traz alguns parâmetros, né, de como a gente pode implantar, e também o conceito de compliance. Na esfera privada, o que a gente faz? Né? Na esfera privada, eu costumo dizer que o programa de compliance, ele nada mais é do que uma junção de mecanismos e de ferramentas disponíveis, seja tecnológica, seja de capacitação, seja manual, de deixar a empresa em conformidade, né? Em conformidade com as leis, com as regras, com as instruções normativas aplicáveis aí ao setor. Então, se é uma empresa do ramo da saúde, então a gente verifica aí quais são as normas e as regras aplicáveis a ela e vai estruturando, né, ferramentas para deixar ela em conformidade com as normas mais sensíveis àquele setor. A gente tem alguns pilares, né, onde a gente precisa respeitar e observar para se ter um programa de compliance, que inclusive a lei anticorrupção também repete, que é, por exemplo, código de conduta, canal de denúncia, o comprometimento da alta administração, enfim, a gente tem alguns parâmetros. Mas, quando a gente está fazendo isso como
contratada, né, como uma empresa, de fato, a gente sempre procura ir além. Eu, particularmente, a gente tenta desenvolver uma metodologia que vai além desses pilares e parâmetros aí legais. Resumidamente, Grazi, até porque a gente já está esgotando aqui o nosso tempo, para mim, compliance, se eu for definir em palavras-chave, né, compliance para mim é organização, dar clareza, transparência, eu consigo trazer regras pré-estabelecidas, tá? Eu consigo dar um plano de contingência, principalmente nesse período de pandemia. O que a gente verificou? O CEO da empresa, o gerente daquela empresa pegou Covid, né? Ficou 15, 20, 30, 40 dias longe da empresa, virou um caos. A gente tem ainda muito enraizado aquela questão do olho do dono que engorda o gado, a gente tem isso, mas isso a gente tem que deixar de lado. Quando eu tenho um programa de compliance bem estruturado, eu tenho as regras do jogo definidas e a minha empresa consegue andar de uma forma ética, de uma forma organizada, de uma forma em conformidade com as leis. Quando eu falo que a gente procura ir além, eu venho aplicando nas implementações de programa de compliance que a gente vem fazendo dentro das empresas, quando assim viável, né? Lógico que cada empresa tem um porte, tem um tamanho, tem uma viabilidade de investimento, a gente costuma ir além, fazendo mapeamento de processo, de procedimento, até a automatização desse processo para aumentar a gestão de risco, né? Então, assim, a gente sempre tem a intenção de trazer uma ferramenta de mitigação de risco, trazer uma ferramenta que traz essa conformidade e que vai dar uma transparência para toda a empresa. Eu acho que quando uma analogia que eu gosto bastante de usar é o seguinte: se a gente está em um barco, cada um rema de um jeito, a gente vai ter alguns obstáculos. Agora, se está todo mundo remando para o mesmo lado, né, de uma forma sincronizada, a gente vai chegar muito mais rápido e com menos turbulência no local aí que se deseja. Então, o compliance nos traz essa segurança nas tomadas de decisões. Eu ficaria aqui falando horas, né, sobre essa ferramenta, que eu realmente sou apaixonada, porque eu vejo, de fato, uma mudança muito drástica, né, quando a gente faz uma implementação de um programa de compliance efetivo. Eu posso garantir que a gente tem um divisor de águas dentro da empresa. A gente tem um período de adaptação, que alguns reclamam, né, falam que fica um pouco engessado alguns tipos de procedimento, mas depois que esse período de desconforto é ultrapassado, as coisas fluem melhor. Mas, no que tange, né, a lei de licitações, que, como eu disse, é o objeto do nosso bate-papo aqui, se for para eu aconselhar, né, digamos assim, o profissional que está aí ouvindo a gente, o empresário ou o profissional que atua ao lado do empresário, né, seja um contador, seja um advogado, seja um administrador, que queira deixar esse empresário, digamos que apto para vender para o governo no que tange a um programa de integridade, eu aconselharia a observar os parâmetros do decreto 8.420 de 2015, que é o que regulamenta a lei anticorrupção e que traz aí alguns parâmetros de programa de integridade, tá? Mas, como eu disse, tem muito mais a se fazer do que está lá. Mas, para efeito de cumprimento de legislação para aí a nossa nova lei de licitações, eu acredito que é um bom caminho para se iniciar, utilizar aí esse decreto que regulamenta a lei anticorrupção, mais precisamente o capítulo 4º do decreto. Aqui, Grazi, só já fechando, tá? Eu novamente quero agradecer aí a oportunidade de estar aqui falando com você e eu aproveito esse espaço que você me deu para tentar, bem rapidinho, desmistificar mesmo o compliance, né? E falar aí para o empresário ou para para aquele profissional que está ao lado do empresário que está nos ouvindo para investir de fato nessa ferramenta, tá? Independentemente se vai ou não contratar
com o governo, independentemente de se é uma micro, se é uma empresa de pequeno porte. Invista na ferramenta de compliance, vai te dar esse sincronismo na sua organização, vai te dar uma maior clareza, vai aumentar a sua credibilidade perante investidores, perante consumidores. Isso é muito importante a gente falar, né? O consumidor tem uma visão diferente, ele quer saber se a empresa é sustentável, ele quer saber se tem trabalho escravo, ele quer saber diversas coisas ligadas à ética, ele quer saber se financia algum candidato, algum político corrupto ou não, né? O consumidor quer saber isso, e o investidor também. A gente tem uma mudança, não se visualiza mais apenas métricas financeiras, né? Então, o compliance ele vem também como agrega valor nesse sentido. E, além de, ao meu ver, ser uma ferramenta de própria continuidade do negócio. Questões de credibilidade, hoje a gente tem aí a questão das redes sociais, e a gente sabe que qualquer imagem, qualquer propaganda, qualquer palavra mal colocada, em 2, 3 segundos, já pode, né, acabar com uma empresa, uma postagem de um funcionário. Então, o compliance ele vem, né, preservando tudo isso. Então, a ideia é desmistificar mesmo. Se o empresário começar a pensar sobre compliance, sobre padronizar condutas, sobre capacitar os seus funcionários a saber o que é ética, o que é moral. A gente fala, isso todo mundo sabe, mas não sabe. Cada um teve uma cultura, cada um teve uma criação. Uma empresa é formada por várias pessoas. Você coloca a mão, né, no fogo por todos os seus funcionários? Não coloca, ou não deveria, pelo menos, colocar, né? Então, o compliance vem hoje, né, nesse sentido. E é realmente um ativo para a empresa. Eu posso garantir, né, eu posso assegurar que um programa de compliance, de integridade bem estruturado dentro de uma empresa, ele tem sim uma monetização, se assim eu posso dizer. Porque às vezes parece abstrato, eu vou fazer esse investimento. Não, ele vai te dar um retorno financeiro em algum momento, sem dúvida nenhuma. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta, Grazi. Com certeza. E alonguei um pouco, né? Não, mas eu vejo o quanto você gosta disso, quanto você faz isso com verdade. E eu, do lado da administração, né, como eu atuo na administração pública, eu fico muito feliz desse conceito, porque quando a lei anticorrupção surgiu, eu já fiquei muito animada, porque nós conseguimos tirar das licitações aquelas empresas que cometiam fraude, aquelas empresas que estão ali tipificadas como condutas lesivas, né? Casos de apresentar um atestado de capacidade técnica falso, para vencer a licitação. Então, mais ou menos naquela linha do pode tudo para vencer a licitação, e nós conseguimos, com a aplicação das penalidades, afastar esse tipo de empresa. Ou então aquela empresa que entra na licitação, que a gente brinca que tem empresa que acha que licitação é videogame. Então, ele não sabe o quanto custa, até onde ele pode chegar, mas ele fica muito animado com os lances, ele quer ganhar. E aí, quando ele ganha, ele vai ver que não consegue executar o contrato. E aí fica uma obra paralisada, um serviço, um medicamento que não é entregue no SUS, porque a empresa não fez essa organização. E aí isso, colocado na nova lei, privilegiando mesmo essas empresas que têm um programa de integridade, isso mostra que a administração pública, primeiro, ela está tendo que implantar um programa também dentro do órgão. Então, assim como você tem atuado nas empresas, cada órgão está trabalhando para implantar o seu programa de integridade dentro da sua instituição. E então ele passa a valorizar isso no outro, né? Porque a gente olha para a empresa, para o fornecedor, como um parceiro. Então, se eu sei que o meu parceiro atende todas essas questões que você disse, principalmente hoje esse é o risco reputacional, se eu tenho uma empresa, administração, tenho uma empresa contratada que acaba sendo envolvida em um escândalo desse que você diz, na reputação, isso vem para o órgão, né? O próprio órgão sofre, poxa,
o dinheiro público, o dinheiro que eu e você pagamos de imposto, tem sido aplicado em uma empresa fraudadora, uma empresa que não atende todas as condições trabalhistas, uma empresa que polui o meio ambiente. Então, isso tudo é ruim. Então, hoje eu fico muito feliz da administração começar a cobrar isso, né? Então, hoje ele vem como um critério de desempate, só concluindo, e também todos esses benefícios que você disse, principalmente também na questão da aplicação das sanções. Um programa de integridade efetivo pode diminuir essa sanção, caso a empresa seja, né? Porque não quer dizer, né, Lô, que porque a empresa tem um programa de integridade que não podem acontecer, não vai acontecer nenhum erro. Mas se tiver essa boa fé da empresa demonstrada pelo programa, e o órgão já vai analisar isso de outra forma, vai dosar isso daí. Exatamente, eu acho que a mensagem que a gente quis passar, não sei você, né, Grazi, a minha mensagem é que o empresário, ele acredite, né, no poder público, ele acredite na licitação. A gente sabe dos inúmeros problemas, mas infelizmente é noticiado muita coisa ruim, mas a gente tem muita coisa boa, principalmente as nossas legislações estão um tanto quanto avançadas no que tange a questões de boas práticas. Então, a ideia acredite, e o empresário saber também do papel fundamental que ele tem nessa árdua tarefa de alavancar o nosso país, de sair desse status de um país corrupto, de um país onde as coisas não acontecem. Então, é essa mensagem. E o compliance, né, essa ferramenta, ela auxilia nesse processo. Sem dúvida nenhuma, ela abre o horizonte, ela capacita mesmo, ela traz assim novas ferramentas de um empresário conseguir conduzir o seu negócio, conduzir os seus funcionários, analisar quem fornece ou quem não fornece, como você disse, que a gente chama de stakeholders. Então, o compliance é algo muito bacana para fazer, como a gente disse no comecinho, essa aproximação entre o privado e o público, que a gente precisa, né, Grazi? A gente precisa disso mesmo, dessa aproximação, para poder realmente ter grandes avanços. Com certeza, Elô. E é isso. A lei traz muitas coisas, muito mais. Mas eu sei que hoje nós viemos aqui para debater alguns pontos e muitos outros ficarão ainda para serem debatidos, né? Nós vamos ver na hora que todo mundo estiver aplicando essa legislação, como que nós vamos abarcar todas essas mudanças. Então, eu tenho certeza que eu saio ainda com dúvidas em muitos pontos, e você também, por isso que estamos aqui à disposição para a gente aprender juntos sobre isso. É isso, Elô? Com certeza, com certeza. Eu acho que a ideia foi realmente lançar as principais inovações, e contamos aí com todo mundo para a gente poder continuar esse estudo, né, e continuar nesse trabalho de desmistificar a contratação com o governo, desmistificar a compliance sempre com o objetivo de agregar valor ao empresário, melhorar nossa economia e melhorar o nosso país para deixar um legado melhor para os nossos filhos. Isso aí. Será que a gente vai ter sorteios? É isso? É verdade. Heloísa disponibilizou gentilmente. Fala aí do seu prêmio, Elô. O que a gente tem feito, Grazi, é só para finalizar, a gente já passamos o horário aqui. A gente tem nos nossos cursos a ALEG, além de soluções como compliance, certificação ISO, treinamentos, a gente tem a questão da mentoria. Então, a gente auxilia o empresário em como, né, implantar um programa de compliance. A gente dá, digamos que o passo a passo para que ele tente fazer essa implantação dentro da empresa sozinho ou com a sua equipe, né? Essa questão de capacitação. A hora passa tão rápido, né, Grazi? A gente fica aqui tentando falar tudo em um curto período de tempo, mas eu acho que a gente cumpriu bem aí o papel. Muito obrigada, um beijo a todos, bom descanso e só sucesso. Isso aí.
Um abraço, boa noite.